pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque eu tô aqui pra falar pra vocês de um assunto que eu adoro, um assunto que eu amo muito, que é intercâmbio. Eu vou começar a soltar pra vocês uma série de vídeos que falam sobre tipos de intercâmbio e também sobre tipo de vistos. Só que entre esses vídeos eu também vou intercalar com vídeos de rotina, vídeos sobre arte, exposições de arte também, para não ficar assim, tipo, sempre falando da mesma coisa. Então o intercâmbio que eu vou falar hoje pra vocês é o intercâmbio de au pair. O intercâmbio de au pair foi um intercâmbio que eu fiz logo quando eu vim pra cá, pra França, e ele pode ser feito tanto nos Estados Unidos quanto pra Europa. Na Europa você precisa ter no máximo 30 anos pra fazer esse intercâmbio e nos Estados Unidos 26 anos. Só que assim, é um intercâmbio pra você fazer se você não tem muita grana e tal, não conhece muita língua, que era muito meu caso assim na época. Assim, alguns cuidados também precisam ser tomados. Também não é um intercâmbio que é pra todo mundo, você tem que ver muito bem assim se é pra você esse intercâmbio. Algo que é muito importante, porque assim, esse intercâmbio, ele é muito legal, é uma porta de entrada pra várias coisas, assim, tipo, te dá muitas oportunidades, mas também é um intercâmbio que tem alguns probleminhas que eu vou falar pra vocês, né? Então, gente, já pra começar, o que é o intercâmbio de au pair, pra quem não conhece? O intercâmbio de au pair é um intercâmbio onde você vem pra um país e você escolhe uma família e você fica nessa família. E aí esse contrato pode ser um contrato de 6 meses, de 1 ano, mas tem que ser um contrato acima de 3 meses. E esse contrato também ele pode te dar um visto, que é o visto de au pair. Eu não vim com visto de au pair, eu vim com visto de estudante. Se você vier com visto de estudante, você também pode trabalhar como au pair. Eu acredito que nos Estados Unidos não eu acredito que isso seja proibido. Na Europa não é proibido, depende da carga horária também que você for trabalhar. Mas na época que eu fiquei não era proibido. Eu não sei se agora está sendo proibido. Eu acredito que não. E aí você fica nessa família e você cuida das crianças. É tipo como se fosse o high school. Não sei se vocês assistiram aqueles filmes americanos, sabe? Que vem um intercambista e aí fica na casa da pessoa. E tem algumas tarefas também, né? O au pair é meio que isso, assim. Na Europa, tem muito a cultura também de que a pessoa que é au pair faz alguns serviços domésticos. Na casa onde eu fiquei, eu não fazia serviços domésticos, eu só cuidava das crianças. E é como se você fosse a irmã mais velha. Assim, geralmente são crianças mais pequenas ou adolescentes. E aí você cuida dessas crianças, vai ali praticando a língua. É obrigatório que você faça um curso na língua nativa do país. Então, assim, a minha família, ela escolheu um curso de francês pra mim, quando eu vim pra cá. E eu fiquei fazendo esse curso de francês. E a família também é obrigada a te pagar uma mesada por mês. Então, como você cuida das crianças, você tem algumas obrigações, a família é obrigada a te pagar um salário, uma mesada, né, gente, assim. Que na Europa é de 320, eu acho que aumentou pra 360. Vou ter que dar uma olhadinha, eu vou deixar embaixo na descrição uma tabela com todos os valores de todos os países dessa mesada, tá? Que você recebe por mês. E assim, é um valor que é muito pouquinho, mas dá pra vocês se virando. Logo quando eu cheguei aqui, como eu vim pra estudar na universidade, eu fiquei com muito receio de ficar sozinha no alojamento universitário. Porque eu não conhecia o país, eu tinha feito francês no Brasil, mas era assim, tipo um A2, nível B1, era um nível assim, tipo, muito intermediário, sabe? E quando você chega aqui, você começa a ver que é bem diferente, assim. É muito diferente, assim, a língua nativa mesmo, sabe? A raiz mesmo daquela língua, pra você entender. Os costumes também. Então eu preferi ficar com uma família. Eu também não tinha muita grana naquela época, gente, vida de estudante, né? A gente vai se virando. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Então, não que eu tenha dinheiro hoje, né? Mas, enfim. Naquela época era assim, tipo, 0 bala. Já nessa questão, assim, a família, ela não vai te ajudar a custear as passagens, então é você que vai ter que pagar a passagem pra vir pro país, você vai ter que se encarregar do visto, vai ter que se encarregar de tudo isso. E como você faz pra encontrar uma família? E principalmente, gente, pelo amor de Deus, uma família boa, porque tem muita gente doida nesse mundo. Então vocês têm que prestar muita atenção, porque assim, o au pair ele é vendido como um intercâmbio muito dos sonhos, sabe? Eu sou bem sincerona, assim. Se eu fosse fazer o au pair de novo, eu acho que eu mudaria muitas coisas que antes eu poderia ter mudado e eu não mudei. Porque eu não tinha base na época pra entender que aquilo não era legal. Mas tem algumas famílias, assim, que elas vão se aproveitar um pouco de você, tipo, vão pedir pra você fazer algumas coisas a mais. Então você precisa tomar muito cuidado
com as famílias que você vai escolher. Não vá pela primeira família que você encontrar e até principalmente, né, também, aonde você vai encontrar essas famílias. Então, tem dois sites que se chama, um que se chama Au Pair World e um outro que se chama aupair.com. Tem um outro também, não é um outro site, mas você também pode vir por agências de au pair. O que eu aconselho? Então, dependendo do país também que você for escolher, né? Dependendo do país, eu aconselho você vir por uma agência. Só que assim, gente, tomar muito cuidado com essas agências. Para os Estados Unidos, eu vejo que é uma coisa muito mais organizada. Tipo, as agências você já conhece, tem referências e tal. Mas na Europa é meio que uma terra sem lei. As agências, elas são pequenas agências, não são muito reconhecidas. Então, assim, a chance de você cair num golpe é muito gigante. Então, vai assim, tipo, organizando esse intercâmbio, mas sempre com um pezinho atrás. E principalmente organizando margens, gente, faça margens. O que é fazer essas margens? É tipo assim, você vem pra um outro país, não venha sem o dinheiro. Tipo assim, se a família, digamos assim, você escolheu uma família, a família é ótima, e aí você chega no país, você vê que a família não é tão boa assim pra você, mas você não tem dinheiro. Você não conhece a língua, você não conhece nada, então assim, organize essas margens. Essas margens, no caso, seriam um plano B. Então, vou ficar com essa família, mas eu tenho um plano B. E não seja desesperada. Assim, primeiro, organize muito bem todo esse processo, porque é o seu futuro, né, que tá em risco, a sua vida também. Existem muitos golpes aqui na Europa, então é algo que você precisa tomar muito, muito, muito cuidado, assim, tipo, seja realista. E principalmente também tem muitas pessoas que vendem, eu acho que assessoria pra au pair e tal, por um valor assim que é meio absurdo. Então também toma cuidado com essas pessoas. Sim, já tô dando todos os sermões aqui agora, dizendo, ó, toma cuidado com isso, com aquilo e aquilo, pra vocês não caírem em golpe, tá? Muito importante. Mas enfim, vocês podem pesquisar as famílias nesses sitezinhos aqui, ou por agência também. E depois que você encontrar essa família, faça muito Skype com ela, faça muito videochamada, procure conhecer essa família, mesmo. E depois que você tiver certeza, né, tiver tirado o passaporte, o visto estiver tudo certo, e aí você vem. Quando você vier, como vai ser sua rotina? Então, geralmente a rotina de au pair é assim. Você cuida das crianças da manhã, antes delas irem pra escola, e aí você tem um momento livre à tarde, e depois, já meio que no finzinho da noite, você tem que buscar as crianças na escola. Só que assim, essa rotina, ela muda muito. Ela depende também da faixa etária da criança. Se forem crianças menores, você vai ter que ficar com essa criança o dia todo, talvez ela vá pra creche e tal. E também vai depender da rotina da criança, da rotina da família, né? Então é uma rotina assim meio que flexível. E aí veja também com esses seus chefes, né? Esses seus pais postiços, como vai ser essa rotina. E aí você também tem direito a 2 dias de folga dentro da semana. Então assim, sábado e domingo geralmente você tem folga. E aí você pode, tipo, trabalhar o sábado ou domingo, mas você tem um dia ali na semana de folga e tal. Também é importante ver isso com os seus pais postiços, os seus host daddies e host mom, como a gente chama, pra ver como vão ser esses seus dias de folga, porque tem algumas famílias assim que falam, não, você vai ter o final de semana de folga. E aí você chega aqui e na verdade você vai ter que trabalhar o sábado. Mas aí no sábado você quer sair com as suas amigas, ou você quer fazer amigos, ou sei lá, você só quer sair, né? Ou só descansar e tal. E assim, gente, é por isso que vocês têm que ter muito cuidado, assim, com essas coisas de intercâmbio, porque tem tráfico humano, tem um monte de coisa. Assim, não é querendo colocar terror, é só pra vocês serem realistas também. Eu passei por alguns perrengues, eu acho que eu poderia fazer um vídeo aqui só dos perrengues que eu passei nesse intercâmbio, porque, meu Deus do céu, foi tanto perrengue. Eu acho que o ano que eu comecei a não passar perrengue foi de no meio, assim, de 2022 pra cá. Eu acho que tá sendo, assim, a melhor fase pra mim, tudo que deu tempo, assim, está dando pra eu criar o canal, né, e trazer conteúdo pra vocês, que é algo que eu gosto bastante. Eu gosto de trabalhar com audiovisual. Mas antes disso, gente, era perrengue por cima de perrengue. Era luta em cima de combate, como a gente fala, né? Era luta em cima de combate, mas eu estava ali matando um leão, um tigre, um leopardo por dia e deu tudo certo, graças a Deus. E é isso.
Então, gente, esse é um vídeo mais introdutório sobre o que é o au pair. É mais pra apresentar pra vocês esse tipo de intercâmbio. Uma outra coisa que eu também vou falar é sobre o visto de estudante, sobre o meu processo de visto de estudante que eu fiz, como entrar numa universidade francesa. E também sobre o visto PVT, que é um visto que eu não fiz, mas eu pesquisei bastante sobre esse visto, então eu tenho algumas informações que eu gostaria de passar pra vocês. Esse é um vídeo muito mais introdutório pra vocês conhecerem essa forma de intercâmbio. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem em DM ou até mesmo aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Eu fui au pair de 2019 a 2020. Passei mais ou menos 1 ano e meio sendo au pair. E também na universidade, porque eu fiz, na verdade, eu não vim para ser au pair, eu vim para a universidade. Mas o au pair me ajudou nessa questão, assim, de alojamento, de conhecer essa nova cultura de uma forma mais íntima, né, de morar com uma família. Eu acho que eu desenvolvi muito meu francês rapidamente por causa de estar com crianças, porque elas falam muito, elas não têm tanto filtro, então também se você erra uma palavra, elas vão corrigir essa palavra de uma forma, assim, tipo, muito mais leve, sabe? Muito mais tranquila do que uma pessoa adulta. E também você tem alguns benefícios, né? Porque a família também vai pagar o seu passe Navigo, que aqui a gente chama que é o passe de ônibus, então você vai poder ir pra onde você quiser. E tem algumas outras vantagens também que você tem que ver com a sua família. Algumas meninas que têm carteira de motorista têm um carro só pra elas, então elas podem dirigir pela Europa e tal. Só que você tem que ver muito com a sua família, essas questões. Então esse é um vídeo muito mais introdutório pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Também não quero fazer um vídeo super longo, super cansativo, porque eu acho que é cansativo, né? Então eu vou fazer assim um vídeo muito mais leve, muito mais rápido. E aí, se vocês se interessarem por esse tipo de intercâmbio, vocês podem pesquisar muito mais. Vocês podem também vir me perguntar que eu vou responder pra vocês. E é isso, gente. Um beijo bem grande. E fiquem bem. Cheirinhos.